Graça e paz a todos, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós estamos numa série intitulada Aliviando a Bagagem. Hoje de manhã eu trouxe uma mensagem a respeito desta série. E essa série trata-se de jogar fora algumas coisas que nos impedirão de entrarmos ou chegarmos ao nosso destino, entrarmos no reino de Deus. A Bíblia nos diz, o próprio Jesus diz que a porta é estreita. A porta é estreita. Então, imagine você entrar numa porta estreita com um monte de bagagem dessas aqui, Você carregar um monte de bagagem, você vai ficar. Não tem como você passar na porta estreita. Então, é necessário que você jogue fora, talvez todas ou algumas dessas bagagens, para que você entre por esta porta. Desde o domingo retrasado, nós estamos já falando sobre algumas dessas bagagens que você deve jogar fora. Domingo retrasado, o irmão Léo falou sobre a questão do descanso. O pastor no domingo passado falou sobre a culpa, utilizando o texto ali de Acã. E como que ele escondeu o seu pecado, mas você deve reconhecer, confessar e largar o seu pecado. Jogá-lo fora. Jogar uma dessas bagagens fora. E hoje não é diferente, eu quero falar também sobre uma dessas bagagens que você deve dispensar, você deve jogar fora. Eu gostaria, para começar o nosso sermão, que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional, que eu acredito que a maioria das Bíblias aqui é desta versão. E depois eu quero ler em outras versões, em duas versões aqui, para nós termos um entendimento melhor desta passagem. Diz assim na Nova Versão Internacional: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo e correr atrás do vento. Este aqui é Salomão falando, uma análise que ele faz da vida do ser humano. Agora vamos dar uma olhadinha no que diz a Nova Versão na linguagem de hoje. No mesmo Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, os irmãos prestem atenção. Diz assim: também descobri porque essas pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque eles querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Já mudou completamente, Agora, na versão mais tradicional, revista e corrigida, diz assim: também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então eu quero falar com os irmãos hoje sobre esta bagagem, este pecado chamado inveja. A inveja faz parte de uma lista de pecados que foi criada no mundo medieval, chamada de 7 pecados capitais. Muitos dos irmãos já ouviram falar sobre essa expressão, 7 pecados capitais. E os 7 pecados capitais não surgiu como 7, surgiu na verdade como 8. Um teólogo grego, da parte do Ponto, na Grécia, ele fez uma anatomia da natureza humana, e ele descobriu 8 vícios na natureza humana. Esses 8 vícios seriam o tronco de onde surgiriam mais vícios ou mais pecados. No século VI, Gregório Magno, ele reduziu essa lista para 7 pecados. E no século XIII, o teólogo Tomás de Aquino modificou essa lista. Essa lista hoje ela é composta por 7 pecados, e eu quero mencioná-los um a um para os irmãos. O primeiro pecado dessa lista é o orgulho. O segundo é a avareza. O terceiro é a luxúria.
Luxúria também pode ser traduzido como sensualidade, tem a ver com a área sexual. A inveja, que é o nosso tema de hoje, a gula, a ira e a preguiça. Ah, mas preguiça é um pecado? Segundo a teologia medieval, sim. A preguiça é um pecado. Verdade é que muitos desses pecados, hoje em dia, estão sendo transformados em virtudes pelas pessoas. Eu estava pesquisando na internet e encontrei alguns defensores destes pecados. Como que esses pecados podem trazer benefício para as pessoas? Por exemplo, a ira, ela pode proteger você de ser abusado por outras pessoas. Você ser irado é legal. Por exemplo, a preguiça, tem até um livro chamado O Ócio Criativo, né? Não tem muito a ver com a preguiça, mas remete a isso. Então as pessoas hoje no mundo moderno, elas estão fazendo uma inversão de valores, pegando o que era pecado e transformando em virtude. Mas existe uma só verdade: pecado é pecado, desde Adão até o Apocalipse. É pecado. Nós não podemos mudar a cor do pecado, o nome do pecado, ele continuará pecado. A preguiça, ela continuará sendo preguiça e continuará sendo uma afronta contra Deus, porque Deus é um Deus que trabalha. Deus não gosta de preguiçoso. E é lógico que estou falando aqui dentro de um contexto teológico, né? Não estou falando para você aquele descanso merecido das suas férias, num domingo que você está cansado, você descansa e talvez vá a tarde inteira descansando, porque você está cansado. Isso não é preguiça. Estou falando daquelas pessoas que não gostam de trabalhar. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aqueles que não trabalham também não comam. E ele foi radical nessa questão. Por quê? Porque a preguiça é um pecado contra Deus, porque afronta a própria natureza de Deus, que é um Deus que trabalha. A avareza é tido como algo bom hoje. Você tem que ser avarento, você tem que ser ambicioso, você tem que conquistar, você tem que evoluir, sempre estar na frente dos outros. O orgulho, ter orgulho de si mesmo, isso continua pecado. Essa lista de 7 pecados, ela vai encontrar talvez uma parceria, algo que traga o mesmo perfil, quase o mesmo perfil, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19. Ali também, o escritor, ele lista 7 pecados. Ele diz que 6 desses pecados primeiros é o que o Senhor odeia. Deus odeia esses pecados. Mas o 7º é o pior deles. Esse o Senhor não só odeia, como ele detesta. A palavra ali no hebraico é abominação. É a palavra traduzida, abominação. Abominação é algo detestável, nojento para Deus. Vamos ver quais são esses pecados? Diz lá. Primeiro, olhos altivos. Está falando do orgulho, que compõe dos pecados dos 7 pecados capitais. A língua mentirosa, está falando da mentira. Mãos que derramam sangue inocente. A ira. Quarto, coração que traça planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. 6, a testemunha falsa que espalha mentiras. E por último, olha o que o Senhor detesta. Esses outros 6 ele odeia, mas esse é o pior deles. Aqueles que provocam discórdia entre irmãos. E aqui não está falando coisa do mundo não, está falando para crentes. É que provoca discórdia entre irmãos, de uma mesma comunidade religiosa. Quantas fofocas dentro da igreja, quantos burburinhos já mandaram pessoas para fora da igreja. Almas estão perdidas até hoje porque houve uma manifestação de um espírito de fofocas dentro da igreja, e isso fez com que almas preciosas aos olhos de Deus saíssem da igreja, abandonassem a fé, se decepcionassem com a igreja. Os 7 pecados, irmãos,
ele está na nossa cultura. Por exemplo, a psicologia dos contos de fadas fala muito sobre essa questão dos pecados, ou principalmente do pecado da inveja. Por exemplo, Branca de Neve, a história de Branca de Neve é uma história que, no fundo, está falando da inveja. A história que todos conhecem é a seguinte: tem uma menininha, princesa, que tem uma madrasta que se acha tal, a última bolacha do pacote, né? Então, todos os dias, essa madrasta postava fotos no Instagram, no Facebook, né? E ficava ali se admirando de como ela era bonita. E ela tinha um espelho, olha que legal, um espelho que falava tudo o que ela queria. Então ela olhava para o espelho e perguntava: espelho, espelho meu, quem é mais linda, bonita, sensual do que eu? E aí o espelho todo dia falava: olha, não tem ninguém na face da terra, tu és a única minha rainha. Mas teve um dia que ela teve uma surpresa e ela entrou em choque, entrou em parafuso. Por quê? Porque o espelho deu uma negativa. Olha, dessa vez, minha rainha, o negócio tá difícil, porque tem uma menina que é muito mais meiga, mais pura, mais bonita do que tu. E essa expressão causou uma tremenda inveja naquela rainha, e ela procurou matar a Branca de Neve. Nós vamos encontrar também o tema da inveja dentro da história do Rei Leão. Passou recentemente o filme, eu fui assistir com os meus filhos, em que o tio do leãozinho queria herdar o reino, matou o pai, o próprio irmão, e fez com que a culpa caísse na criança, ou no leãozinho, e mandou ele para fora do reino. Por quê? Porque ele tinha inveja que ele fosse o herdeiro do reino e não o próprio irmão. Em 1995, Hollywood, ele lançou um filme chamado Seven, os Sete Pecados Capitais. E esse filme tratava sobre um serial killer que ia matando as pessoas de acordo com esses 7 pecados. Pessoas gulosas, pessoas sensuais, pessoas orgulhosas, pessoas avarentas, e ele ia matando. Em 2007, a Rede Globo também lançou uma novela chamada Os 7 Pecados, também remete à história dessa lista dos 7 pecados. E também algumas pessoas conseguiram detectar no desenho Bob Esponja a representação dos 7 pecados capitais nos personagens desse desenho. Por exemplo, o próprio Bob Esponja seria a luxúria, uma representação da luxúria. O seu amigo Patrick seria uma representação da preguiça. Lula Molusco seria a representação da ira. O senhor Siriquejo seria a representação da ganância. E por aí vai. No começo do ano, a DC lançou o filme Shazam. E este filme mostrava os 7 pecados capitais personificados em 7 demônios que lutavam contra o herói do filme. Então, os 7 pecados capitais estão aí para o mundo. Eles sabem muito bem. A questão é: nenhum ser humano consegue livrar-se destes pecados a não ser pelo poder de Deus e pela fé em Jesus Cristo. Somente através da fé em Jesus nós conseguimos nos livrar destes demônios, destes pecados. E um destes demônios, um destes pecados é a inveja. Esses pecados, eles ficaram mais conhecidos com a obra, com o poema do italiano Dante Alighieri. Dante Alighieri, ele escreveu um poema em 3 partes. E essas partes foram divididas entre céu, purgatório e inferno. E o inferno de Dante, ele era um funil, que ele começava e ia afunilando, de acordo com os 7 pecados. Na verdade, Dante, ele foi além. Ele colocou 9 pecados, incluiu a mentira e a heresia, que não tinha na lista nem de Gregório e nem de Tomás de Aquino. Então, conforme ia afunilando, ia também mostrando a gravidade dos pecados e a proporção de cada pecado. A inveja, para Dante Alighieri, era um desses pecados que merecia um lugar. E ele mostrava que os pecadores que estavam ali sofrendo porque eram invejosos, eles tinham uma punição. E que punição era essa? Terem os olhos costurados com um fio de metal. Se você ler o poema,
você vai se deparar com essa cena bizarra. Os invejosos têm os olhos costurados com um fio de metal. Isso diz muito sobre o perfil do invejoso. Isso diz muito sobre a inveja. A Bíblia nos fala lá em 1 João capítulo 2, versículo 16, sobre tomar cuidado com a concupiscência dos olhos. Porque a inveja, ela nasce dos olhos, ela nasce do olhar. E quando nós falamos olhos, nós estamos também falando de coração, do interior do ser humano. A inveja está escondida dentro do coração. Jesus em Marcos, ele diz que o homem, do coração do homem, do interior dele, sai tudo que não presta. Inclusive ele vai citar a inveja. A inveja então está dentro do coração do homem. Mas como que ela entra? Ela entra através do olhar. Então é interessante que Dante ele mostra os pecadores invejosos tendo os olhos costurados com um fio de metal, para não ver, ou não conseguir ver, não conseguir enxergar. A palavra latina para inveja, invidia, significa exatamente isso: não enxergar, não ver. O invejoso é aquela pessoa que não consegue enxergar o bem no próximo e não consegue também enxergar as suas qualidades. Ele é um cego, os seus olhos estão costurados. A inveja, irmãos, é diferente da cobiça. Enquanto a cobiça, existe a cobiça boa e a cobiça ruim dentro da tradição judaica. Hamad é a palavra hebraica para cobiça. Existe a cobiça boa, que é desejar, se evoluir, conseguir as coisas. Essa é um tipo de cobiça que muitas vezes é traduzido na Bíblia por ciúmes. E a Bíblia diz lá em Tiago que Deus tem ciúmes por nós. Então, é uma cobiça boa. Só que existe a cobiça ruim, que está ali nos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, os bens do teu próximo, a mulher do teu próximo. Essa é a cobiça ruim, é o hamad ruim. A cobiça, enquanto a cobiça fala, eu quero isso para mim, e eu sou feliz quando eu adquirir isso, a inveja vai além. A inveja é a cobiça extremada. A inveja, ela só fica feliz, o invejoso só fica contente e feliz quando ele vê que o seu próximo não tem aquilo. Ele deseja que o seu próximo não tenha, mesmo que ele não tenha. Ele não quer muitas vezes para ele quer que o seu próximo não tenha. Porque a inveja, ela simplesmente, ela elogia aquela qualidade que está no próximo e que falta em mim. A inveja, todo invejoso é assim. Ele sempre está invejando aquilo que é um vazio dentro dele. Aquilo que falta nele é o que ele inveja no seu próximo. E a inveja, ela se sente feliz quando a pessoa, ela está numa situação ruim, na qual ela está sendo invejada. Ela está numa situação ruim, ela perde aquilo que o invejoso cobiça nela. Então o invejoso, ele se alegra com a desgraça do próximo. E é interessante, né, que a inveja, ela tem os seus vários meios de se propagar. Um deles são as expressões, né? Por exemplo, as redes sociais hoje é um ninho de fomentação de invejas. Então a mulher vai lá a família vai lá vou falar uma coisa aqui bem legal, para Cancún, viajar para Cancún, olha aí que legal, né? Aí a vizinha invejosa olha e fala, ó, tá vendo? Tá lá em Cancún. Mas sabe o que eu descobri? Ela está devendo as prestações do carro dela, mas está lá em Cancún. Percebeu? A inveja corrói. Corrói. E quando ela não consegue destruir a pessoa, ela começa a denegrir. Porque as filhas da inveja são isso mesmo, a maledicência, a facção, são filhas da inveja. Mesmo que ela não descubra que a pessoa está devendo alguma coisa, ela sempre vai achar um defeito na pessoa. Percebeu como ela está feliz na praia? Mas olha, o cabelo dela está horrível. Como ela pode andar assim numa praia em Cancún? Horrível.
O invejoso, ele não consegue ver o bem no seu próximo, não consegue se alegrar com os que se alegram. Na verdade, ele chora pelos que se alegram e se alegra com aqueles que choram. Quando a pessoa invejada, ela começa a decair daquela posição, isso surge uma alegria no coração do invejoso. E eu quero falar para você, meu irmão, que nós não estamos imunes a este pecado, nenhum dos 7 pecados. Nós não estamos imunes também à inveja. Mas você pode falar para mim: mas pastor, eu não sou uma pessoa invejosa, eu já procurei em mim aqui, eu não tenho inveja de ninguém. Será? Vamos continuar. Não é à toa, irmãos, que Jesus ele fala em Lucas capítulo 11, versículo 34, sobre a questão do olho. Nessa versão aqui na linguagem de hoje, que deixa bem mais explícito, olha o que Jesus fala: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Olha que coisa bonita, né? Quando os seus olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Então tudo é uma questão do olhar, tudo é uma questão de percepção. Jesus diz que você tem que ter um olhar sadio, um olhar santo. E se você tiver um olhar santo, um olhar correto, o seu corpo será beneficiado. E quando ele fala corpo aqui, não está falando necessariamente do corpo material. Ele está falando da sua vida, da vida da pessoa. Todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso, cheio de trevas. Há uma parábola judaica que conta uma coisa interessante sobre a questão da inveja. Essa parábola fala sobre 2 homens que encontraram um rei. Estavam caminhando e de repente encontraram um rei. E o rei, sendo bondoso, concedeu um pedido para um dos amigos. Então ele disse assim: olha, já que eu sou um rei bondoso, eu vou conceder um pedido para vocês, tá? Só que tem que ser para um de vocês. Porém, o que eu conceder para um, o outro vai receber em dobro. De acordo? De acordo. Só que tinha um problema. Os 2 amigos, um era invejoso e o outro ganancioso. E nenhum dos 2 queria ser o primeiro, porque o invejoso iria invejar que o amigo receberia em dobro, e o ganancioso queria tudo para ele. Então eles ficaram brigando entre si para qual deles seria o primeiro a fazer o seu pedido para o rei. E de repente o ganancioso convence o invejoso a fazer o primeiro pedido. E aí o invejoso falou assim: tudo bem, eu vou fazer o primeiro pedido. Tá ok. Chegou perante o rei e falou: rei, eu tenho um pedido. Já decidiram? Já decidimos. Eu tenho um pedido para fazer. Já que eu sou o primeiro, eu vou fazer um pedido. Muito bem, pode pedir. Rei, eu quero que o senhor fure um olho meu. A inveja é assim. A inveja mata. A inveja literalmente destrói a pessoa. Nós vamos ler depois alguns versículos bíblicos, irmãos, sobre o que a inveja faz. E essa questão da inveja, até a ciência está estudando ela, tá? Nós temos aqui, eu encontrei um estudo de um japonês, um cientista japonês, Hidehiko Takahashi. Ele fez uma pesquisa minuciosa no Instituto Nacional de Ciência Radiológica em Tóquio. O título dessa pesquisa foi: Quando a sua conquista é a minha dor e a sua dor é a minha conquista. Correlações neurais da inveja e do prazer. Ele fala um nome aqui alemão que eu não me arrisco a pronunciar, mas significa prazer. Por meio de uma ressonância magnética realizada em 19 voluntários, 10 homens e 9 mulheres, na faixa etária de 20 anos, foi possível detectar onde os sentimentos são processados no cérebro. Ao sentir inveja, a região do córtex cingulado interior é ativada. O interessante é notar que é nesse mesmo local que a dor física se processa. A inveja é uma emoção dolorosa, afirma o cientista.
O prazer, por sua vez, se estabelece na estrita ventral, exatamente onde se processa a sensação do prazer. O invejoso, ele fica realizado com a desgraça do invejado, diz o pesquisador. Olha, até no cérebro nós temos um lugarzinho para inveja. Quando a pessoa fica mordida da inveja, é ativada uma glândula, e a mesma glândula é na mesma região onde nós sentimos a dor física. Então a inveja dói nas pessoas. Literalmente, a inveja dói nas pessoas. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência que está dizendo. E a inveja extremada, irmãos, ela pode chegar a matar. Tá? Nós vamos ver alguns casos na Bíblia, mas eu quero mostrar algo do nosso tempo, tá? Da nossa realidade aqui. Eu separei algumas manchetes que apareceram em jornais sobre os crimes que são cometidos por causa da inveja. Por exemplo, olha essa manchete aqui, olha. Obesa tenta matar a amiga que emagreceu. Se você é meia gordinha e tem uma amiga que é gordinha, não tente emagrecer. Cuidado. Ela matou a amiga porque a amiga foi passear na casa da irmã, no litoral, e a irmã percebeu que ela estava fora do peso, então fez ela entrar numa dieta. E quando ela voltou para o convívio da casa dela, se relacionando com essa amiga percebeu que ela estava muito boa fisicamente, né? Estava esbelta, com o corpo perfeito, e ali ela começou a nutrir o quê? Sentimento de inveja, e essa inveja chegou a torná-la uma assassina. Olha a outra. A amiga é envenenada por ser feliz demais. Nem feliz demais a gente pode ser, gente. A outra, bonito demais para viver. O rapaz era muito bonitão. Ô, jovens, cuidado aí os bonitões aí, viu? Era bonitão demais. E ele tinha alguns amigos que cresceram com ele. Mas chegou num ponto que esses amigos não suportaram mais ele. Porque ele conseguia as melhores namoradas, conseguia os melhores relacionamentos, as pessoas gostavam mais dele, ele se vestia muito bem, ele tinha coisas que os seus amigos não tinham, e os seus amigos resolveram dar fim da vida dele, porque ele era insuportavelmente melhor do que eles. Crescimento profissional que despertou a ira, o cara matou o outro porque conseguiu uma carreira melhor do que a dele. Populares demais, amigas são mortas nos Estados Unidos por ser popular. Essa aqui, olha, mulher põe veneno mortal no café da amiga por inveja. Ela era feliz e casada. Quando você for visitar uma amiga, peça chá, não peça café, tá bom? Uma dica aí, prevenção contra a inveja. Irmãos, mas o que a Bíblia diz sobre a inveja? A Bíblia tem muito a falar sobre a inveja. Parece que é um pecado que a Bíblia não fala muito, mas ela tem muito a falar sobre a inveja. Por exemplo, a inveja no hebraico é kina, que significa que tem um sentido de queimadura no rosto. O invejoso, você percebe no rosto dele, né? Muda a coloração, muda a feição do rosto da pessoa. Você chega para ele e fala, olha, consegui aquele cargo que tanto eu queria. Ele olha para você e fala, ah, que bom para você, né? Você percebe no rosto da pessoa que ela está invejando o que você tem. A Bíblia fala sobre a inveja no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Lá em Provérbios 27:4 diz assim, olha, o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? A ira você pode até enfrentar, porque você tá na cara. O cara está irado, ele vem para cima de você em vias de fato. É o irado, é o cara bravo, violento. E tem como você enfrentar, mas a inveja, quem enfrentará a inveja? O invejoso ele guarda dentro do coração e muitas vezes se passa pelo seu amigo ou pela sua amiga. Mas está lá dentro, corroendo ele, a inveja. Então não tem como você lutar com uma coisa invisível, que fica guardada ali dentro. É difícil. Provérbios 14:30, o sentimento sadio é vida para o corpo. Olha, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Podridão para os ossos. A inveja, ela toca até no corpo da pessoa. Não é à toa
que pesquisas relacionaram suicídio, depressão e outros males modernos com a inveja. Ela vai corroendo a pessoa. É podridão. O apóstolo Paulo tem muito a dizer sobre a inveja. Em Romanos 13:13 ele fala: andemos honestamente, nenhum em contendas e inveja. Em Tiago 3:14, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, isso não vem de Deus, ele diz. Em 1 Coríntios 3:3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, diz o apóstolo Paulo. Perceba que a inveja e a contenda, elas andam juntas. Em todos esses versículos, a inveja e a contenda, ela está relacionada, está junta. Porque o invejoso também é um contencioso, é um maledicente. E a Bíblia também fala sobre vários problemas que o povo de Israel enfrentou por causa da inveja. Vamos começar aqui por Lúcifer. Lúcifer queria ser o Deus de todos os céus. Ele invejava o nosso Deus Criador. E ele quis subir acima das estrelas de Deus, colocar o seu trono. Só que tem um porém. Não tem como você ter dois deuses no céu. Um deles tem que cair fora. E a ideia de Lúcifer era destronar o próprio Deus. Por causa do quê? Por causa da inveja. A Bíblia fala que ele era um querubim ungido. E de tanto orgulho, de tanta vaidade, ele achou que poderia ser igual a Deus. Inveja. Esse sentimento invejoso passou depois para os filhos do primeiro casal. Caim vai e mata Abel por causa da inveja que ele tinha da vida piedosa do seu irmão. Ele não conseguia ser piedoso como Abel. Então o que ele faz? Já que eu não consigo as qualidades de Abel, eu vou tirar as qualidades dele. Ele vai e mata o seu irmão. A Bíblia nos fala também sobre os irmãos de José que venderam, porque tinha inveja de José. Porque Jacó paparicava mais José do que os seus demais irmãos. E para gota d'água, José vai e confecciona uma túnica especial só para José. Aí eles falaram: não, agora é a gota d'água, agora não tem jeito. Você lembra aquele sonho que esse moleque teve? Que falou que todos nós éramos como estrela e estávamos nos dobrando perante ele? Não, vamos dar um jeito de matar esse moleque. Já que eu não consigo o amor do pai, eu mato o meu irmão que tem esse amor. Eu destruo aquilo que eu quero que está nele. Mas um deles teve misericórdia e pela graça de Deus, vendeu ele para os viajantes ali. Ele foi parar lá no Egito. Nós temos também, lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1, Raquel. A Bíblia diz literalmente que ela tinha inveja de Lia. Cada vez que Lia dava à luz, ela morria de inveja. Nós temos Saul e Davi também, uma situação trágica, muito trágica. Quando Davi chegava da guerra, entrava no arraial de Israel, as mulheres saíam ao encontro e produziram uma canção. Olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Muito mais. E quando Saul ouvia essa canção, aquilo corroía ele, a ponto da Bíblia falar que ele ficou endemoniado, perturbado por um espírito maligno. E a inveja corroeu ele tanto que ele quis matar Davi. Até o final da vida dele, ele procurou matar Davi, por causa da inveja. Nós temos os fariseus com inveja de Jesus. Lá em Marcos capítulo 15, fala que Pilatos sabia que os fariseus tinham entregado Jesus por causa da inveja. A Bíblia tem muito, irmãos, a falar sobre este tipo de pecado. O invejoso, a inveja, ela tem algumas características. Eu quero enumerar algumas características da inveja. Ela é sempre um pecado envergonhado. Ou seja, o invejoso nunca vai reconhecer que é invejoso. Esse é o primeiro sintoma da inveja. Até mesmo os pecadores aí fora, as pessoas que não são crentes, elas nunca vão falar que são invejosas. Nunca. Os outros demais pecados, as pessoas têm até orgulho de falar, de se denominar que tem aquele pecado. Por exemplo, a pessoa que é violenta: sou violento mesmo, sou irado, tá? A ira está nos meus olhos, tem sangue no olho, cuidado comigo, hein? Sou assim mesmo. Você é violento? Sou violento. E a gula, né? Gente, esse é o século da gula. A minha mulher estava falando comigo hoje: você sabia que tem o dia da gula? Eu nem sabia que existia o dia da gula.
Existe a gula. Eu falei de manhã sobre as competições que as pessoas fazem, né? Quem come mais cachorro-quente, quem come mais pizza. Tem um americano aí que é campeão, comeu 74 cachorro-quentes em 10 minutos. No Japão, um dos maiores programas de popularidade são essas competições de comida, onde as pessoas comem mais rapidamente e em quantidades grandes. Irmãos, isso é gula, mas as pessoas falam assim, não, isso aí não é gula, isso aí é apenas o cara está competindo, é um competidor, tá? A luxúria está na vitrine, e as mulheres, principalmente as mulheres, os homens não fogem disso, mas principalmente as mulheres, elas trazem para si essa questão, né, da sensualidade. Eu tenho que ser sensual mesmo, tenho que vestir essa roupa bonita, colada, tá? E não importa se eu vou na igreja assim, tá? O que importa é que eu me sinto bem. Sensualidade, luxúria. As pessoas, elas não têm problemas em admitir esses pecados. Mas pergunta para uma pessoa se ela é invejosa. Não, invejosa não. Nunca senti inveja da minha vida. A inveja, a primeira característica da inveja é que ela é um pecado envergonhado. Ninguém admite que é invejoso. Essa é a primeira característica. A segunda característica, ela sempre estabelece uma relação de alguém próximo e nunca com alguém distante. Eu sempre vou invejar a pessoa que está próxima a mim. Eu vou invejar o meu vizinho, eu vou invejar a minha colega ou colega de trabalho, eu vou invejar o meu amigo de escola, eu vou invejar a pessoa que está próxima a mim no meu relacionamento, nas minhas amizades. Eu nunca vou invejar, por exemplo, eu como pregador, né, eu vou invejar um Billy Graham ou algum desses grandes pregadores aí, mas eu posso invejar, por exemplo, o pastor Edevaldo, posso invejar o pastor Samuel e outros demais pastores que pregam. Então, a inveja é sempre para quem está próximo. Olha o que diz Filipenses 1,15. Preste atenção, vocês vão cair das pernas. Olha o que diz Paulo. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Como que é esse negócio de pregar a Cristo por inveja? Pastor, eu tentei fazer uma exegese disso aqui, mas não consegui chegar a um raciocínio, algo lógico. Como que alguém, um crente, pode pregar a Jesus por inveja? Mas Paulo falou que tinha na época dele, e hoje não tem? Claro que tem. Eu quero conseguir as maiores igrejas, os melhores ministérios. Eu quero que a minha igreja seja uau. Quantos pregadores figurões que nós temos por aí, que está fazendo competição com outros ministérios, com outros pastores, está pregando a Cristo, está pregando na igreja, mas por inveja de outros, que quer conseguir o ministério que o outro tem. Talvez seja isso que Paulo esteja falando aqui, que estão pregando a Cristo por inveja. Existe uma história que conta sobre um monge santo, Satanás e 3 demônios. Esse monge era tão santo, que a fama dele chegou no inferno. E Satanás falou assim, vamos testar este homem. Pegou 3 demônios e levou para tentar este homem. Falou assim, olha, pode usar as tentações que vocês quiserem. O primeiro demônio chegou para ele e falou assim, olha, está vendo todo esse status aqui, toda essa autoridade eu vou te dar. E a história diz que a face do monge não se movimentou, continuou sereno. E aí aquele demônio saiu envergonhado. Chegou o segundo demônio. Agora eu vou tentar ele de modo diferente. Eu vou dar toda a prata do mundo, toda a riqueza, todo o dinheiro. E mostrou para ele toda a riqueza do mundo. E tentou ele com toda a prata e ouro. Mas a história diz que aquele monge continuou sereno. Não se movimentou em nenhum momento. A face dele continuou santa. Chegou o terceiro demônio. E agora foi tentar ele com a luxúria. E mostrou todos os tipos de mulheres do mundo. E todas as orgias e farras. E falou assim, olha, tudo isso eu posso te dar. A história diz que o monge continuou com a mesma face, sereno. E os 3 demônios saíram cabisbaixo. Chega Satanás e fala assim, ó, se afasta aí que vocês são todos amadores. Eu vou mostrar uma arma infalível para vocês. Chegou perto do monge, próximo à orelha dele e falou assim, ei, você está ouvindo as últimas notícias?
Sabe aquele seu amigo Macário? Ele se tornou bispo de Alexandria. E aí a história fala que quando Satanás falou isso para ele, a cara do monge fez uma careta de inveja. É sempre assim, irmãos. É sempre uma relação com o meu próximo. Eu vou invejar aquele que dá uma aula melhor do que a minha. Se eu sou professor como eu sou, eu nunca vou admitir que um professor chegue e dê uma aula melhor do que a minha. Sempre vai ter aquele... Eu sempre vou tentar procurar algum defeito na aula que ele deu. Por quê? Porque a inveja já está nascendo ali no meu coração. E eu vou falar para vocês, na minha vida como professor já tive isso. Eu já tive professores que foram melhores do que eu. Tá? E em dado momento eu tive inveja mesmo. Tá? Estou confessando aqui para os irmãos. Tive inveja mesmo. Se você não tomar cuidado, isso corrói você. Mas graças a Deus, Deus me libertou de toda essa inveja. Sabe por quê? Porque depois eu quero falar com vocês sobre os antídotos contra a inveja. E eu tomei um desses antídotos. Ela sempre estabelece um critério de comparação com os outros. Um certo provérbio indígena diz o seguinte: as pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que elas. O invejoso, ele tolera até se você tem aquilo que ele tem. Por exemplo, se eu tenho um carro, sei lá, um carro da moda aí, um Corolla, tá? Eu tolero que as pessoas tenham um Corolla, mas não me chegue aqui com um Mustang perto de mim. Não me chegue com um Camaro na garagem, aí não, é demais, tá? O mesmo Corolla que eu tenho, eu até admito e suporto, mas eu não vou suportar você ter algo melhor do que eu. Está entendendo qual é a tônica da inveja? É essa. O egocentrismo é a medida da inveja. Sabe por quê? Eu estou medindo as pessoas através de mim. A partir de mim, eu começo a medir as pessoas. As que estão embaixo, as que estão em cima. As que estão embaixo não tem nenhum problema. Eu posso até estender a mão para elas. O invejoso pode até ajudar as pessoas, sabiam disso? O invejoso, ele gosta até de ajudar as pessoas. Sabe por quê? Porque elas estão abaixo dele. Mas ai daquelas que estão acima dele. Ele estende a mão, mas não para ajudar, e sim para puxar ou próximo a ele ou abaixo dele. Assim é a inveja, a maldita da inveja. Francis Bacon dizia: a inveja está associada à comparação. E onde não há comparação, não há inveja. Também há uma maior probabilidade da inveja se disseminar na cidade do que no campo. Sabe por quê? Porque na cidade, na nossa sociedade urbana, nós desenvolvemos uma ética, a ética de ser através do ter. Eu só sou por aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho os melhores carros, se eu tenho as melhores casas, se eu tenho a melhor profissão, se eu tenho os melhores relacionamentos e amizades, os melhores contatos, eu estou bem na fita. Eu tenho que conquistar mais. Porque quanto mais eu conquisto, mais eu tenho, mais as pessoas me respeitam. E mais as pessoas me invejam. E aí nós temos alguns sinais modernos da inveja. Por exemplo, a questão da profissão. O mundo empresarial hoje é um mundo que tem um slogan: competitividade. Tá? De certo modo, você olhando por um outro olhar, é até saudável um certo tipo de competitividade. Só que o que a gente está vendo hoje são pessoas se matando por isso. Isso eu não estou falando da minha cabeça, isso são estudos. Por exemplo, uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostra que nem sempre se inveja a maneira de ser do rival, mas suas posses. No experimento, os entrevistados poderiam ganhar ou queimar o dinheiro do concorrente sobre o custo de perder parte de sua verba. Então eles fizeram uma pesquisa, colocaram várias pessoas ali e fizeram um jogo, tá? Um dos truques ali era que você poderia ganhar se você acabasse com o dinheiro do seu concorrente. E olha como que foi essa pesquisa. 62% dos participantes escolheram se voltar contra o próximo. Eles preferiram perder dinheiro, mas destruir o dinheiro do próximo. Esse é o mundo profissional, competitividade.
uma grande âncora nos Estados Unidos, de jornalismo. Ela foi processada. Foi processada porque ela pegou o e-mail da sua concorrente e começou a disparar e-mail como se fosse a concorrente dela, difamando a sua concorrente. Por quê? Tinha inveja dela. A economia ela é baseada na inveja, irmãos. Muitas vezes, o mercado ele cria constantemente necessidades e carências para as pessoas vivenciarem e suprirem através do consumismo. Ninguém pode ficar feliz com o que tem, tá? Eu dei um exemplo aqui do celular. Por exemplo, a Apple lança um celular hoje, daqui a um ano já lança outro. E quando eu compro o meu celular atualizado e daqui a um ano ela lança outro, eu já não fico mais feliz com o meu. Eu tenho que comprar o próximo, porque o próximo é o celular que todos estão tendo em volta de mim. E se eu não tiver, eu estou invejando aquele celular do meu próximo. Eu não posso ficar atrás. Eu tenho que ficar no mínimo ali, pareado com ele. O mercado faz isso, o mercado consegue unir felicidade e inveja, que são dois sentimentos antagônicos, gente. A cada momento que o mercado cria uma necessidade para você e fala para você, olha, você só vai ser feliz quando você suprir a necessidade através de consumir este produto. Ele está criando o quê? Inveja. Porque quanto mais as pessoas vão adquirindo isso, outras que estão atrás vão invejando-as. E elas vão querer adquirir esses produtos também por causa da inveja. Percebeu como que a inveja está internalizada nas estruturas do nosso tempo? Também eu falei aqui sobre modelos políticos baseados na inveja. É desejar um bem do outro e desejar para que o outro não tenha esse bem. Você tem uma coisa que eu não tenho, é simples, e eu te odeio por isso. Eu fico vendo algumas políticas e algumas ideologias e teorias políticas que falam, olha, nós temos que trabalhar a igualdade, nós temos que fazer justiça social. Como? Vamos acabar com os ricos. A culpa de eu ser pobre é a classe rica, a classe burguesa. Se eu sou pobre e eu não tenho, e alguém tem, a culpa é dessa pessoa que tem. Então vamos acabar com os ricos, nivelar o negócio, e aí todo mundo é feliz, nós fazemos justiça social. Por trás dessas teorias políticas, nós temos ali a velha e bíblica inveja. Inveja. Outra ideologia, o feminismo. O feminismo hoje, ele trabalha com a inveja. Que inveja é essa? É a inveja do masculino. Para eu conseguir igualdade de gênero, o que eu preciso fazer? Destruir os homens. E eu vou aonde? Tocar na sua masculinidade. Tocar na masculinidade dos homens. Eu vou destruir o ser humano. Eu vou destruir o homem, o masculino, para que eu possa, como feminina ou feminista, galgar aos cargos que eu não tinha antes poder de estar ali. Então eu tenho que rebaixar os homens para que as mulheres consigam esse cargo. Isso aí engana quem realmente quer ser enganado. No fim, atrás de tudo está o velho pecado da inveja. Tá trabalhando ali, Satanás trabalhando. Mas vamos lá, irmãos. O tempo é corrido e eu tenho pouquíssimo tempo. Está na hora de nós jogarmos fora a bagagem da inveja. Tá? Vamos jogar fora essa bagagem da inveja. Eu não sei se ela é desse tamanho ou é desse tamanho aqui. Tá? Ou é desse tamanho aqui para você. Que tipo que é a sua inveja? Desse tamanho ou é deste tamanho aqui? Eu não sei. Cada um sabe. Deus sabe. Mas neste momento Deus está falando para você, eu vou te dar um antídoto. Vamos ver? O primeiro antídoto para como lidar com a ideia, como jogar fora essa bagagem toda, chame o pecado pelo nome, irmãos. Chame o pecado pelo nome. Isso é confissão e reconhecimento. Muitas vezes nós não temos problemas de admitir que nós somos pecadores. Nós até oramos assim: Senhor, perdoa eu que sou pecador, perdoa os meus pecados, bem de forma genérica. Mas uma coisa diferente é você começar a confessar
os seus pecados e chamá-lo pelo nome. Senhor, eu sou invejoso. Eu tenho inveja, Deus. Eu tenho inveja do meu amigo, da minha amiga, do meu vizinho, do irmão da igreja. Eu estou com inveja. Senhor, eu sou irado. Eu sou violento, eu sou irado. É com isso que eu luto, Deus. Eu tenho a ira dentro de mim. Senhor, eu tenho luxúria. Eu sou sensual. Eu não consigo trabalhar assim. Eu preciso de libertação, Deus. Irmãos, comece a chamar o pecado pelo nome. Tá? Começa a dobrar o seu joelho e falar: Deus, eu tenho este pecado. E você vai ver a diferença. É muito diferente, meu irmão. Mas a libertação começa por aí, pelo reconhecimento. Segundo, nós não precisamos de nos comparar. A inveja sempre trabalha com a comparação com o próximo. Eu sempre estou medindo a mim mesmo por meio do próximo. Eu estou sempre introduzindo a minha vida na vida do próximo, sempre me comparando com eles. Nós não precisamos disso. Olha o que a Bíblia diz, Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Paulo está dizendo isso porque ele sabia do segredo. Eu não preciso ficar me comparando. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, olha o que ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Eu não preciso ter o que ele tem para ser diferente. Não, eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Nós precisamos nos comparar com Jesus Cristo. Não compare com o seu próximo, compare com Jesus. Nós precisamos parar disso e saber que Deus nos colocou, cada um de nós, em uma posição, em um lugar, em um momento histórico. Se você não tem aquilo que o seu amigo, que o seu vizinho, que o seu irmão, que o seu parente tem, é porque Deus sabe que você não precisa daquilo ou não pode ter aquilo. Tem um irmão, um pastor amigo meu, que ele conta a história real de um diácono que não tinha dentes. O cara tem boa pinta, mas não tinha dentes, né? E aquela risada bonita, né, de quem não tem dente. Diácono da igreja. E aí um dia um dentista falou assim: ó, eu vou fazer um bem para esse homem, vou dar uma dentadura para ele, vou fazer uma coisa caprichada, né? E aí levou ele para a clínica e deu aquela dentadura maravilhosa para ele, restaurou tudo, ficou coisa maravilhosa. E aquele sorriso bonito, né? Todo dia na entrada. O que aconteceu? Ele largou da esposa e arrumou outra mulher, por causa da dentadura, do sorriso. Tem coisas que Deus sabe que você não pode ter, meu querido. Eu não sei porque vocês estão rindo. Deus sabe de todas as coisas. Deus nos colocou no lugar certo. Terceiro, entenda que toda inveja tem sua causa em nossa baixa autoestima, insegurança, senso de injustiça e incapacidade. Você não precisa ficar com baixa estima. O invejoso, ele tem baixa estima, irmãos. Baixa autoestima. Ele tem um senso de injustiça. Olha, eu não consegui isso, sabe por quê? Por causa do olho gordo do outro. Eu não consegui subir na vida por causa dele. Sempre fiquei com ele. Senso de injustiça, incapacidade. As pessoas que são incapazes sempre vão invejar aquelas que são capazes. Sabe por quê? Porque elas não conseguem se visualizar dentro do propósito que Deus colocou-as neste mundo. Outro, as 7 virtudes contrapõem e controlam os 7 pecados. Os antigos desenvolveram 7 virtudes para combater os 7 pecados capitais. Uma das virtudes que combatia a inveja, a principal, era a caridade, o amor. E de fato em 1 Coríntios fala que o amor, ele suporta tudo. Ele se alegra, não com a desgraça do próximo. Ele se alegra com o bem do próximo. Ele tudo crê, tudo suporta. Mas esse é um amor ágape de Deus, não é um amor qualquer, não é um sentimento qualquer. E esse amor, ele só é desenvolvido no crente através do fruto do Espírito. E para se desenvolver o fruto do Espírito no crente, é necessário você fazer o quê? Ter comunhão com Deus. E aí a próxima dica é uma vida santificada.
uma vida santificada de comunhão com Deus, neutraliza a inveja. Sabe por quê? Porque você fala como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não preciso ficar me comparando, não preciso ficar invejando ninguém. Eu tenho tudo que eu preciso, e eu tenho Jesus. Ele me preenche, Ele me preenche em tudo. Cada vez que você chega mais próximo de Deus, você não vai se tornar um orgulhoso espiritual. Sabe por quê? Porque a verdadeira comunhão com Deus, ela produz um efeito contrário, um efeito de humilhação. Porque cada vez que você chega mais próximo da luz de Deus, a luz de Deus vai iluminando aqueles campos que está tão escuro na sua vida, que você não consegue, pela sua percepção normal, você não consegue visualizar. E quando você se relaciona com Cristo, ama Cristo, a ponto de se identificar completamente com Ele, a ponto de dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você começa a visualizar na sua vida aqueles cantos escuros, e você fala: meu Deus, isso está na minha vida, isso é pecado? Eu nem sabia que eu cometia essas coisas, eu preciso me livrar delas. A comunhão com Deus vai produzir humilhação e não orgulho. Não orgulho. Esse é um antídoto contra a inveja. Temor a Deus, Provérbios diz: não inveje os pecadores, não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre ao Senhor. E também, por último, o sétimo, eu vou sugestionar para você, eu vou falar para você tomar o antídoto da gratidão. Estudos apontam que pessoas gratas, irmãos, ao se comparar com outras pessoas, não sentem inveja ou ressentimento, porque tem muito mais dinheiro, ou um melhor emprego, ou uma melhor aparência. E de fato a gratidão joga fora a inveja. Sabe por quê? Porque o grato, ele vai estar contente com aquilo que Deus te deu. Salmo 103, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, ou das suas bênçãos. Paulo diz em 1 Timóteo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar, tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Hebreus capítulo 13, versículo 5: contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e não te desampararei. Você pode dizer isso na sua vida? Para que se comparar com os outros? Para que invejar? Não precisa. Você tem tudo que você precisa, e você tem Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra, que o seu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Ó Deus, nos ajude a liberar essa bagagem, Senhor, a lançar fora a inveja, ó Deus. Ó Senhor, nos ajude. Muitas vezes é um pecado silencioso e um pecado envergonhado, que nós temos vergonha de falar que nós somos invejosos, mas lá dentro, muitas vezes, nós temos esse pecado dentro de nós, e nós produzimos, Senhor, muitas coisas ruins, porque ele está lá dentro do nosso coração. Nos liberta. Nós falamos sobre alguns antídotos aqui, Senhor, nos ajude a tomá-lo, através do teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe.